Vamos falar um pouco mais sobre como estudar a língua portuguesa? Você está na playlist justamente sobre como estudar a língua portuguesa, que é a playlist do meu e-book Como Estudar a Língua Portuguesa, que você pode conferir na íntegra clicando no link que está logo abaixo e baixando esse livro. É aquele livro que está orientando uma galera para aprender a estudar de fato a língua portuguesa, que só parece ser algo extremamente difícil. Bem, o que é que eu vou fazer? Neste vídeo vou falar sobre mitos e verdades a respeito do estudo de língua portuguesa, certo? Reserve alguns minutinhos aí para você poder assistir. Já peço para você deixar um like aqui. Esses dias até uma pessoa me corrigiu, falou para eu não dizer like, porque é um estrangeirismo. E a língua portuguesa não precisa de estrangeirismo. Cidadão, você que falou isso, entende pouco ou quase nada sobre linguagem, porque todas as línguas funcionam por meio de incursões estrangeiras. Então, quando você utiliza o estrangeirismo, você não está conspurcando a língua, você só está mostrando a riqueza dela, a variabilidade e a possibilidade de empréstimos linguísticos. Então, dê um like aí e faça sua inscrição. Vamos conversar um pouco aqui. Mito número 1, ou letra A. As regras da língua portuguesa só farão sentido, só podem ser aprendidas por alguém que teve uma boa educação formal, ou seja, somente por aquelas pessoas que frequentaram as melhores escolas. Isso é uma mentira. Por quê? Porque você tem contato com a estrutura da língua portuguesa nos mais diversos locais, nas mais diferentes manifestações. Quando você pega, por exemplo, um livro bem escrito, um livro que traz ali informações mais sóbrias, um livro bem acabado, como por exemplo um livro didático, você tem ali uma estrutura muito mais próxima da gramática normativa. Quando você está assistindo a um jornal, quando você está assistindo a um programa de televisão que não uma novela ou algo não muito informal, você tem o contato com essa estrutura da língua. Porém, existe algo que ocorre com o ser humano que é a adequação ao meio. Ele tenta adequar a sua expressão linguística ao meio em que está inserido. Então, isso aqui é uma lorota. Pablo, a minha educação não foi muito boa, a minha instrução formal não foi muito boa. Então, não tenho condições de aprender regras. Sim, você tem condições de aprender essas regras, você tem condições de aprender, porque basta você seguir os passos que estão descritos dentro das boas gramáticas. E aí, transformar isso em realidade. As regras só vão fazer sentido a partir do momento que você começar a colocá-las em prática, falando, escrevendo e tentando analisar aquilo que as pessoas falam. Pablo, existem técnicas para estudar gramática e aprender gramática mais rapidamente. Mentira. Existe sempre um período de maturação, certo? Período de maturação. Por exemplo, no meu principal método de ensino, que é o método Jarmilk, eu digo para você que você precisa de pelo menos 30 minutos por dia, certo? 30 minutos, vamos lá. Pablo, mas veja só, 30 minutos representa um tempo muito pequeno. Ah, beleza. 30 minutos durante 4 meses sem falhar um dia. Já é um tempo considerável. E é isso que eu falo para o aluno. Quando alguém chega para você e diz que vai cortar o tempo ou que vai ensinar uma técnica que é mais rápida, isso não funciona. Só você observar quantos vídeos há no meu canal aqui, quantas dicas há no meu Instagram, sempre conteúdo novo. Preste atenção, eu digo isso para você por quê? Porque sempre surge uma promessa milagrosa e a galera gosta da ilusão. Existe um tempo de maturação, você aprende algumas regras, aplica, amadurece e aí consegue ter um sucesso em relação à expressão gramatical. Pablo, ler bastante é o suficiente para entender a gramática? Não. Por quê?
Porque na leitura você vai se acostumar com algumas estruturas, mas nunca vai reconhecer a abstração da regra em si. A abstração da regra está nos compêndios, lá nos livros de gramática. Pablo, é verdade que em alguns lugares as pessoas sabem mais gramática porque naquelas regiões eles falam de maneira mais correta? Não, isso é mentira. Isso aí foi inventado em alguma época porque, sei lá, o pessoal queria chamar atenção para aquele lugar ou queria falar, isso é mais próximo do falar do português de Portugal. Cara, isso não tem nada a ver. Existe a norma padrão, que é uma norma para a escrita. Não é uma norma para a fala, é uma norma para a escrita. E a norma padrão de escrita não está considerando a expressão sonora. Todas as gramáticas são válidas. Isso é uma grande mentira. Por quê? Existem várias gramáticas que são feitas com o intuito, são escritas apenas com o intuito comercial. Então, há alguns termos que aparecem lá, por exemplo, descomplicado, facilitado, que são elementos que chamam a atenção do leitor. Mas aí, eu, professor Pablo, já peguei gramáticas com erros de conteúdo, cara. Erro de conteúdo. Regra que não existe, o cidadão colocou lá. Pablo, eu ouvi dizer que se o professor for mais legal, eu vou aprender mais. Então eu prefiro aquele professor que conta muitas piadas e faz o aluno, né? Ele me faz rir durante a aula. Cara, isso não é verdade. Por quê? Porque o bom professor é aquele que faz você entender, não que faz você rir. Afinal de contas, se durante a aula você rir muito, na hora da prova você vai chorar bastante, tá? Por quê? Porque aquele cara que é mais bonachão e a aula dele é só piada, ele disfarça sua inabilidade com o conteúdo contando piada. Então ele fica piada, 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 conteúdo que é bom você não vê. E isso é o que mais existe na internet. Pablo, eu sou melhor em exatas, então eu tenho o direito de ser ruim em humanas, consequentemente em língua portuguesa. Não. Por quê? Porque na realidade a estrutura da língua portuguesa é tão precisa quanto a estrutura algébrica, quanto a estrutura aritmética. Sim, você tem elementos que instruem o seu raciocínio. E a partir dessa instrução é que você vai estudar e trabalhar com a gramática. Então, a gramática está muito próxima à matemática, certo? Sério, Pablo? Sim, as linguagens são muito próximas nesse aspecto, porque existe uma estrutura que você precisa aprender. Tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas verdades, nem todas muito fáceis de engolir. Vamos lá! 3 verdades interessantes e importantes para discutirmos sobre o estudo da gramática. A gramática não é para todos. Verdade. Por quê? Porque gramática em si é um conteúdo estruturado, é um conteúdo abstrato. A gramática é apenas para aquela pessoa que deseja compreender a estruturação da língua, que é considerada o padrão no momento em que ele está vivendo. Porque aqui nós temos regras, temos histórias de regra, temos uma série de elementos que são elementos que estão por trás da expressão escrita. Então, a gramática é muito próxima à filosofia. Assim como eu digo, a filosofia não é para todos. Por quê? Porque algumas pessoas jamais vão conseguir abrir a mente, abrir o próprio coração para aceitar que existem essas normas. Tanto é que existem até alguns pesquisadores que rechaçam o conteúdo gramatical. Então, da mesma forma como alguns estudantes de letras não conseguem aprender gramática, pasmem, algumas pessoas terão mais dificuldade, a menos que consigam abrir o coração para esse tipo de conteúdo. Sintaxe é um conteúdo difícil. Bem, aqui nós temos uma resposta dúbia. Sim e não. Eu gosto de falar que não é um termo difícil. Sintaxe é um conteúdo
que é um conteúdo trabalhoso. Trabalhoso, você precisa de muita nomenclatura e precisa de abstração para reconhecer o funcionamento de algo que tem a ver com a nossa fala e com a nossa escrita, certo? Ou seja, o funcionamento das estruturas da língua. Então aqui, a sintaxe de fato dá mais trabalho, mas você consegue superar esse trabalho, essa dificuldade toda, se você tiver uma boa base na morfologia e tiver clareza para observar as diferenças entre essas disciplinas. Pablo, não aprenderei tudo em um só curso, tudo de uma só vez. Isso é verdade. Alguns alunos querem assistir apenas uma vez a uma quantidade X de aulas e querem saber tudo na primeira vez. Terminou o curso ou chegou até a metade, o cara já quer sair arrebentando. Não é assim. Língua portuguesa dá esse trabalho porque você precisa ir, voltar, analisar, aí realizar alguns apontamentos, questionar, tirar dúvidas, investigar a teoria. É um processo que realmente exige do aluno. Exige do aluno. Pablo, mas é assim, ó. Só o português é que é assim. Claro que não. Claro que não. Existe gramática em todas as línguas. Ah, Pablo, mas eu aprendi o inglês muito mais rapidamente. Primeiro, você foi estudar o inglês porque você quis. Língua portuguesa você fala porque você ou é português, ou brasileiro, ou você mora na Guiné-Bissau, você é de algum país lusófono. Você está imerso nessa língua. Perfeito? Você está imerso nessa língua. Inglês você foi estudar porque você achou que, sei lá, fosse uma necessidade comercial, ia melhorar seu currículo, você entender a música de que você gosta, entendeu? Então, não venha você com esse discursinho de português é difícil, inglês é muito mais fácil, porque, em primeiro lugar, você foi estudar inglês porque você quis, correto? Em segundo lugar, pense como é que você estudava na escola, língua portuguesa, e como é que você estudava numa escola de idiomas, o idioma em questão. Depois disso, pare para pensar, quantas vezes você se corrigiu falando português, quantas vezes você se corrigiu tentando falar uma língua estrangeira? Isso é muito diferente. Outra coisa, qual é a sua competência falando português e qual é a sua competência falando inglês? Joia? Agora vou chegar ao fim aqui. Se você precisasse escrever uma redação hoje, ficaria mais fácil escrever uma redação em português ou em inglês? Ah, Pablo, mas é que aí, calma lá. Uma redação de 45 linhas, você escreveria mais facilmente em português ou em inglês? Muito provavelmente você vai responder, em português, né? Porque eu falo português, porque eu sou, sei lá, sou brasileiro, sou de Portugal. Pois é, mas você não tinha acabado de defender que inglês era muito mais fácil? Sabe por quê? Porque quando você fala inglês, você comete muito mais equívocos do que você comete quando está falando língua portuguesa. Eu sou fluente. Então, você vai ser fluente em que circunstância? Se no momento em que você tiver que escrever, você vai conseguir escrever com a mesma fluência em inglês e em português, ou na sua língua estrangeira, de qualquer forma. Tudo bem? Aqui mais uma aula, né, sobre como estudar língua portuguesa, tentando acabar com alguns desses mitos. Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Lembre-se de que nós sempre temos um vídeo semanal sobre como estudar língua portuguesa, um vídeo semanal sobre redação, um vídeo de conteúdo, na verdade, uma aula ao vivo de conteúdo e um vídeo do Verdade Nua e Crua, tudo bem? Espero que você tenha curtido, faça inscrição, deixa o like, deixa o comentário, compartilha o vídeo e até a próxima. Força, guerreiro!